Saudações, terráqueos! Eu sou o Leonardo Regazzini e esse é o Tapiocast. Estamos aqui hoje com ele, Salomão Neves. Fala, Salomão! Opa, pessoal, tudo bom? É nós na fita. Tá aqui com a gente também hoje a Lídia Jennifer. Olá, Lídia! Oi, professor. E aí, gente? E hoje nós trouxemos para vocês uma das professoras mais queridas do nosso departamento, a professora Lenice. Tudo bom, professora? Oi, boa noite para todo mundo aí. Maravilha, boa noite, Lenice. Um prazer estar contigo aqui. Salomão, vou passar a bola para você e fala aí pro pessoal, o que esse pessoal não tá sabendo, hein? Maninho, vocês estão sabendo do seguinte? Temos muitas novidades aí na área, né? A primeira novidade é que, diante da aprovação do plano de biossegurança, agora os cursos estão preparando um levantamento para verificar a situação dos alunos e professores para o retorno, né? Essas informações vão ser enviadas para a PROEG, para a construção de uma proposta a ser submetida para o CONCEP, né? O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFAM, em agosto, isso ceteris paribus, né? Mas é que nem diria, a gente costuma dizer aqui, baseado no quadro do Fantástico, né? Estamos de olho. O segundo Tá Sabendo de hoje vai ser sobre uma notícia boa, né? E um momento também de parabenizar todos os professores do Departamento de Economia, né? Por um evento bem legal que aconteceu hoje, né, no dia 23, que é o dia que a gente está gravando, saiu o resultado dos trabalhos submetidos ao Congresso de 2021, né, da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, né, o Congresso da SOBER. Então, tivemos aqui vários alunos e vários professores do departamento que tiveram seus trabalhos aprovados. Então, o Tapiocast manifesta aqui o parabéns e um abraço forte para todos e mais essa vitória para os professores, né? E o terceiro do Tá Sabendo, né, é que estão abertas as inscrições para o exame ANPEC 2021. Isso no período de 20 de julho a 30 de setembro. As provas vão ser online nos dias 21 e 22 de outubro. E maiores informações vocês podem ver no site da ANPEC, que é www.ampec.org.br. No mais, nós estamos aqui com uma convidada especial, é a primeira convidada, né, no Tapiocast para conversar conosco, professora Lenice Sá. Professora Lenice já é bastante conhecida dos veteranos, né, mas aí nós temos muitos calouros também, né, e alunos de primeira viagem que estão acompanhando o nosso podcast. Então, professora, eu queria que você se apresentasse para a nossa comunidade. Tudo certo. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite feito pelo professor Salomão, professor Leonardo, para participar desse projeto chamado Tapiocast e discutir um pouco com vocês economia. Bom, gente, eu sou professora do Departamento de Economia e Análise desde 94, né, tenho bastante tempo e tenho mestrado em desenvolvimento agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou graduada pela UERJ e tenho agora doutorado em administração pela Federal de Minas Gerais, né, concluí agora 2019. Eu sou professora de macroeconomia, especificamente, mas eu também leciono economia monetária, economia do trabalho, e agora, em função da minha tese, eu também gosto muito de tópicos em economia da saúde, né? Então é isso, as minhas áreas são essa, macro, monetária, saúde, trabalho. Ok? Maravilha, professora, maravilha. É um prazer enorme estar contigo aqui. Estava fazendo as contas, Lenice, eu e você, nós já temos uma amizade de quase 20 anos já, viu? Verdade. Né? Então, assim, é um momento assim legal assim, para a gente celebrar, né, essa amizade também, né? Tanto contigo quanto com o Mauro também, né? O Mauro... sou suspeito para falar dele, foi meu primeiro chefe, né? Depois meu orientador do mestrado, né?
Mas do primeiro chefe pode falar à vontade, viu, Salomão? O problema é que a gente não pode falar do atual chefe sempre. O atual que a gente tem que tomar cuidado. É Os verdade. antigos a gente pode falar mal à vontade. Agora, falando nisso, né? Acho que a gente pode mandar. Acho que esse é o momento ideal para a gente mandar um abraço para alguém, né? Então, vamos mandar aquele abraço, né? Agora, então eu vou começar já aproveitando a oportunidade. Eu quero mandar um abraço, né, para o professor Mauro, né? Que é o meu primeiro chefe, né? Meu orientador no mestrado, meu tutor, né? Quando professor do departamento também, né? E tá aí, fica registrado o meu abraço. Léo, mano, você quer mandar um abraço para quem? Ô, Salomão, hoje eu vou mandar um abraço pro senhor Mário Leonel, vulgo meu pai. Faz tanto tempo que eu não vejo, acho que eu nunca passei tantos meses sem ver meu pai. Não quero nem ver a hora que eu encontrar com ele, vou ter que formatar celular, apagar programa de computador, aquelas coisas todas que a gente sabe como é que é, né, Salomão? Filho, é isso aí. Então fica aí um abraço pro seu Mário Leonel. Opa, maravilha, maravilha. Aproveitar que o Dia dos Pais tá chegando, né, Léo? É isso aí. Lídia, meu bem, você quer mandar um abraço para quem? Eu vou mandar um abraço para um antigo professor meu de informática, que ele está acompanhando o podcast. Recebi um feedback essa semana que passaram agora. Professor Rogério, aquele abraço. Opa, maravilha. Lenice, queres mandar um abraço para quem? Eu quero mandar um abraço para a professora Valdenei, porque a Valdenei agora vai se aposentar, já aposentou, né? E é a minha grande amiga de milênios aí. Então, vou ficar com muita saudade dela. Grande professora. Maravilha, Salomão. Então, vamos pro episódio? Vamos lá. Bom, então vamos começar, né, falando um pouquinho de conjuntura, sabe, Lenice? Se a gente olhar para os últimos meses, a gente tem visto que ao longo dos últimos meses o governo brasileiro, mais especialmente o Banco Central, né, tem reduzido cada vez mais a taxa de juros. Acho que se a gente falasse há 10 anos, né, que a taxa de juros no Brasil ia estar hoje em 10,25, em 2,25, acho que ninguém acreditaria, né? Mas, enfim, após uma série de reduções, é lá que a gente está. De acordo com a última ata do Banco Central, né, considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu por unanimidade, na última reunião, reduzir a taxa básica de juros em mais 0,75 ponto percentual. A taxa agora está em 2,25% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior que é usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante que inclui o ano calendário de 2021. Então eu te pergunto, Lenice, a gente sabe que a pandemia deu uma boa mexida em todas as economias do mundo, né? A economia brasileira dentre elas, e isso agravou, inclusive, efeitos que já estavam em curso. Queria saber um pouquinho de você, Lenice, como que você enxerga esse cenário, como você enxerga a redução da taxa de juros no Brasil, a atuação que o Banco Central tem tido. Correto, Leonardo. Primeiro, eu acho que a gente deve entender um pouco essa questão, para entender um pouco o que o Banco Central está fazendo, a gente deve entender um pouco o comportamento da economia brasileira, em especial no passado recente. Então, assim, eu só quero lembrar a vocês que desde 2014 nós estamos apresentando uma taxa de crescimento do PIB abaixo de 2% ao ano. E, de outro lado, quando a gente olha o mercado de trabalho, você verifica que tem um aumento na taxa de desemprego, aumento na taxa de subemprego ou empregos precários, pessoas sem carteira assinada, pessoas subutilizadas, pessoas trabalhando menos horas do que gostariam ou necessitariam. Então, o que acontece? Quando ocorre essa crise sanitária e econômica, né, da pandemia de Covid-19, o que a gente percebe no nosso país, né? A gente estava numa situação muito vulnerável, Leonardo. Então, você já, antes da pandemia estar presente no nosso país, o Banco Central decidir por essa redução na taxa básica, você está numa situação de um país muito vulnerável. E aí, o que acontece? A gente sabe que a pandemia do novo coronavírus, ela afetou de forma muito profunda, né,
a trajetória econômica de todos os países do mundo. Isso não é uma coisa só doméstica. Inclusive, a gente tem aqui um dado de uma previsão do Fundo Monetário Internacional de que o Produto Interno Bruto mundial possa cair até 4,9% ao ano. Né? Então, e o nosso país, ele não está imune a esses efeitos. Né? O PIB do primeiro trimestre também já caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior. Então, a gente não pode deixar de olhar essa conjuntura passada para entender essa postura do Banco Central. Então, o que ele faz? Ele olha um cenário externo. Então, ele olha o que ele está vendo no cenário externo. Está vendo as economias também patinando nessa pandemia, mas fazendo grandes políticas de expansão quantitativa de moeda. Então, você tem um forte estímulo monetário proporcionado pelos bancos centrais ao redor do mundo, né? E esse estímulo monetário, por exemplo, nos Estados Unidos, chega a quase 3 trilhões de dólares. E isso é acompanhado pelos bancos centrais, tanto da zona do euro quanto do Japão. Agora, assim, você não tem só essa política monetária expansionista no mundo para tentar mitigar os problemas da pandemia. Você também tem políticas fiscais sendo implementadas, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos transferência às pessoas, ampliação dos valores pagos com seguro-desemprego. Uma notícia que saiu hoje, né, que há um crescimento na demanda por seguro-desemprego nos Estados Unidos. 1.400.000 pessoas pedindo seguro-desemprego. Isso não é uma perspectiva muito boa para nós, nem para eles, né? Então, na zona do euro, você tem também um aumento dos déficits fiscais, né? À medida que você tem que fazer medidas, né, para mitigar essa situação. Agora, olhando, né, alguns indicadores econômicos, já a produção industrial, aqui dentro, lá fora, né, no Brasil, por exemplo, na China, por exemplo, você já tem uma certa... depois da queda de 13,5% de janeiro a fevereiro, você já tem um crescimento de 4,2% em média entre abril e maio na China. Isso já é uma perspectiva de respirar durante essa pandemia, né? No Brasil, infelizmente, a gente caiu muito, caiu 1,5%, né, refletindo esse impacto da Covid de 2019. E a gente tem o quê? A gente tem queda na indústria, queda no comércio, queda nos serviços, que é o setor mais afetado nessa pandemia. É o setor de serviço, hotelaria, restaurante, entretenimento. Então, a gente tem... e a gente tem também um aumento na taxa de desocupação, né? Na economia. Então, você olha esse cenário externo, olha, as pessoas estão tentando resolver, manter a economia no mínimo necessário de sobrevivência para as pessoas. Você vê domesticamente também o governo tentando, através das medidas emergenciais, né, segurar a economia. De qualquer maneira, o isolamento social provocou essa queda bruta nos setores econômicos, e com isso o Banco Central não teve outra alternativa a não ser reduzir em 0,75 a taxa Selic, né? Agora, vamos ver como é que vai ficar o próximo trimestre, né? O trimestre, o terceiro e o quarto trimestre agora da nossa economia. É isso, Leonardo. Será que essa taxa cai mais ainda, Lenice, nos próximos meses? O que acontece? Ela está quase zero nos Estados Unidos e está negativa na Europa. Tem espaço para cair. Agora, vamos ver a dinâmica da inflação, né? Depois eu posso falar com vocês um pouco sobre esse negócio da dinâmica da inflação. Sinceramente, eu acho que ele não vai fazer grandes mexidas agora nessa próxima rodada, não. Chegaremos lá. Salomão, o que você acha, Salomão? Eu acredito que esteja... Acho que realmente, assim, a redução da taxa de juros aqui, ela é basicamente um reflexo do desaquecimento da atividade econômica no país, né?
Eu digo isso pelo seguinte, né? Se nós pararmos para observar, né? E aí eu acho que eu concordo em gênero, em número e grau. Glau, de cebolinha aqui. Gênero, número e grau, né? Com a Não, tá professora tranquilo. Eu tinha um professor que falava que ele concordava em gênero e número igual. igual, né? Concordava mesmo, era igualzinho. Não, aí é literalmente, né? Que quando a gente, assim, eu concordo muito com a professora Lenice quando ela fala que a gente precisa levar em consideração o ambiente histórico no qual a conjuntura econômica brasileira ela vai se comportando, né? Porque quando você observa, por exemplo, desde 2013 para cá, assim, que foi quando eu comecei a acompanhar mais assim as atas do Comitê de Política Monetária, nós acabamos percebendo que o aumento a decisão de aumentar a taxa de juros se deu justamente por conta de uma tendência de aceleração da taxa de inflação. E as decisões de manter ou de reduzir a taxa de juros se deram em ambientes onde você tem uma redução gradativa da taxa de inflação, né? Particularmente, né, quando você pega, por exemplo, da gestão Temer e pega um pouquinho também do início da gestão Bolsonaro, você acaba percebendo o quê? Que o consumo das famílias vem reduzindo gradativamente, muito puxado pelo desemprego, e isso daí deveria, por consequência, né, levando em consideração aqui a equação de Fischer e a regra de Taylor, né, puxar para baixo a taxa de juros, mas a decisão foi, durante um bom tempo, de manter ali a taxa de juros num determinado patamar. Só que agora, com a pandemia, né, com o aumento da taxa de desemprego, a redução gradativa do consumo das famílias, pelo menos para bens mais supérfluos ali, menos essenciais, né, isso puxa muito para baixo, consequentemente, a taxa de inflação e, consequentemente, o nível de preços, né? Então, assim, ainda no que diz respeito à taxa de inflação, né, repara que ela é muito baseada em expectativa, né? Até normalmente eu costumo bagunçar para os meninos assim, que é quando nas aulas de macroeconomia, eles chegam a arreganham os olhos quando eu falo isso, de que no presente agora não existe inflação, o que existe é preço, né? Você só vai perceber a inflação de trás, do passado para o presente, que é a forma como ela vem evoluindo a taxa, se ela vem acelerando ou se ela vem desacelerando, né? E para o futuro baseado puramente na expectativa que nós vamos ter para a inflação no período, né? Existe aqui um clima de certo otimismo para as atividades econômicas voltarem a se aquecer depois que passar por toda essa fase da pandemia, né? Tanto é que eles colocam aqui na ata do CON, que baseado nas expectativas para 2020, 2021 e 2022, né? Isso pela pesquisa Focus, né? Dizendo que a prévia da taxa de inflação para 2020 vai ser de 1,6%, em 2021 para 3% e de 2022 para 3,5%, né? Mas aqui, pelo menos assim, o que me dá a entender é que esse tipo de variação na taxa de câmbio pode ser muito bem justificado pelas expectativas que eles têm do aumento da taxa de pessoas empregadas na economia, consequentemente o aumento dos gastos com bens de consumo duráveis e semiduráveis, né, o que vai puxar, consequentemente, para uma aceleração na taxa de inflação ao longo desse período, né? Então, o que vocês acham, assim, pessoal? É mais ou menos nesse sentido mesmo? Olha, Salomão, eu acredito que tudo vai depender da gente conseguir ter uma vacina nesse segundo semestre, né? Eu acho que o nosso país continental, a gente vê assim uma distribuição muito diferenciada da Covid. Então, você tem aqui na região norte já alguns estados
praticamente voltando, né, à atividade econômica, praticamente abrindo quase todos os setores, né, com algumas exceções, mas você olha agora para o sul e para o centro-oeste, eles estão extremamente em situação vulnerável. E então, quer dizer, e dada a perspectiva de uma vacina para o segundo semestre, ou início do ano que vem, eu, sinceramente, eu não vejo sinais de crescimento inflacionário agora, não. O que pode acontecer são alterações nos preços administrados, como hoje ele já aumentou o gás de cozinha, né? Vai aumentar isso, vai repassar para a gente. Então, alguns preços administrados, talvez o repasse disso, tal, mas os preços livres, eu acho que ainda tem muito espaço para cair, porque a demanda está muito deprimida ainda. Tanto é que é só a gente observar um pouco assim da microeconomia do nosso dia a dia, né? Eu e o Léo, a gente volta e meia conversa nesse assunto, que a gente conversou um pouquinho nos episódios anteriores, né? É que a nossa cesta de consumo, né, ela alterou significativamente agora nos tempos da pandemia, né? Então a gente está saindo menos para restaurante, a gente está indo menos para cinema. Para falar a verdade, até o momento da gravação desse episódio, os cinemas ainda estão fechados, né? Então assim, você já não tem mais aquelas oportunidades de consumo que nós tínhamos anteriormente, né? E o que está aberto, Saloma, está muito restrito, né? Você só pode abrir com 30%, você só pode abrir com tantos por cento, quer dizer, é inviável, né, em alguns negócios, né? E aí, consequentemente, a dinâmica dos preços, ela reflete isso também, né? Já que a demanda está deprimida, ele não tem tanta movimentação comercial que ele tinha anteriormente, consequentemente, os preços não vão variar na mesma velocidade que iria variar, por exemplo, se nós estivéssemos, eu sempre quis dizer isso, né, no mesmo período do ano passado. Ô, Salomão, eu vou aproveitar que você está falando, a gente está entrando no assunto inflação e perspectivas de inflação, e vou passar a bola para a Lídia, que ela tem uma pergunta sobre isso. Opa, vamos lá. Uma das grandes preocupações com as políticas tomadas durante a pandemia seria o risco da inflação disparar. Fazendo uma análise com mais calma e com os dados já coletados, essa preocupação ela ainda atormenta? Para onde vocês acham que vai a inflação? Então, assim, é o mesmo linha de raciocínio que eu acabei de falar, né? A crise provocada pela Covid, ela teve um impacto muito deflacionário, especialmente em setores mais afetados pelo isolamento social, como eu falei, serviços e bens de consumo duráveis. Então, você pega a análise do índice de preço ao consumidor amplo, de janeiro a maio de 2020, então você mostra o quê? Mostra que houve uma alta de preços de alimento já em janeiro a maio e significativa redução de preço dos demais grupos de bens e serviços, resultando numa deflação de 0,16. Né? Então, é aquela coisa, a gente no cálculo desses indicadores aí, desses índices de inflação, você tem várias coisas aí dentro. Então, a gente tem que dividir o que vai ser, quais os setores que representam esses produtos que estão mais afetados pela pandemia e quais estão menos afetados. Então, as projeções que eu vejo, as projeções das instituições, por exemplo, do IPEA, ele faz uma projeção para a inflação no final do ano de 1,8% apenas, bem abaixo, né, daquele teto mínimo proposto pelo Banco Central. Então, eu creio que volto a falar com vocês nessa mesma tecla. A perspectiva, se não tiver um choque de ofertas, por exemplo, tu não tiver, por exemplo, o preço do petróleo caiu, do barril do petróleo caiu, algumas commodities, nossa, teve um processo também de queda, com exceção dos minérios, mas eu vejo ainda espaço para cair, ter uma deflação ainda nessa segunda parte aqui, nesse terceiro trimestre. Agora,
quando a gente olha a curva de juros, porque assim, você tá numa pandemia, você está gastando, né? Vai gastar, uma hora esse negócio não vai dar certo. Então, os agentes já estão fazendo uma expectativa de que a taxa de juros lá de longo prazo no futuro vão aumentar. Então, ela aumentando, o índice de inflação vai aumentar. Então, assim, no momento, no curto prazo, eu não vejo tendências inflacionárias graves, assim. Mas no médio e longo prazo, sim. E aí, a nossa Selic vai voltar. Eu vou até, então, Lenice, fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade, assim, porque eu te confesso que eu acho monetário uma área muito difícil, entendo muito pouco de monetário, né? E o Banco Central, eles utilizam ferramentas de análise hoje em dia, de previsão, que são bastante sofisticadas até para nós, professores universitários, né? Aqueles modelos estocásticos lá, né? Nossa. Eu fico, Lenice, com dúvida na seguinte questão, uma questão que recorrentemente eu vejo por aí. Quando a gente vê uma inflação abaixo da meta, inclusive abaixo do limite inferior da meta, né? Porque a meta de inflação ela É tem uma banda, 2,5 né? hoje. É. Quando Hoje a é gente vê a 2,5. inflação, quando a gente vê a inflação sendo projetada anual, né? Sendo projetada para um valor abaixo do limite inferior da meta, isso Sim. pode nos levar a crer que o Banco Central errou, quer dizer que ele poderia ter sido mais agressivo na redução das taxas de juros ao longo dos últimos meses e não o fez? Como que você avalia isso? É essa gordura que ele vai ter para fazer até o final do ano. Ele vai ver justamente o comportamento da economia norte-americana, a economia chinesa, o mercado de trabalho aqui dentro, a expectativa dos empresários, no mercado financeiro, e aí ele vai naquele esquema de não mais 0,75, ele vai ficar mais tradicional, 0,25, aquelas coisinhas lá. Mas eu não acredito que ela vá baixar muito tanto não, Leonardo. Porque já no mercado futuro, já tem essa expectativa de crescimento da taxa de juros de longo prazo. É Ah, aquela coisa das expectativas racionais deles, tá entendendo? Olha só, eu tô vendo que tu tá gastando, uma hora tu vai ter que pagar isso, né? E aí tu vai te endividar, e aí eu vou te emprestar dinheiro, mas eu vou querer uma taxa de juros maior, tá entendendo? Então, a claro, gente claro, faz sentido. já estão sinalizando isso. É terrível, mas a economia é isso, né? E o mercado de trabalho cada Claro. vez mais afundando, né? Infelizmente. Salomas. É uma coisa assim que a gente fica pensando assim quando pensa em conjuntura macroeconômica, né? Porque você tem ali o lado dos bens e serviços, né? E o Sim. lado monetário, né? O lado mais financeiro, né? A economia real e a economia financeira, né? Exatamente. E a pergunta que não quer calar fica justamente o seguinte, né? Você vai gerar mais emprego e renda, né? Que realmente é isso que gera um efeito multiplicador nas atividades econômicas por meio de que estratégia? Ou seja, vai querer gerar emprego, vai querer gerar mais produto por meio do emprego e renda, ou seja, fortalecendo o mercado de bens, ou você vai querer gerar mais dinheiro com dinheiro, né? Que é via o mercado monetário, né? Boa parte das decisões que eles tomam assim em sentido assim de querer beneficiar a economia com a redução da taxa de juros é tentar, dentre outras coisas, fortalecer o acesso ao crédito, né? Facilitar ali as compras a prazo, né? Mas isso nessa primeira rodada agora, né? Mas numa rodada futura você vai ter pessoas que estão relativamente bem mais endividadas, que vão estar com mais dificuldade relativamente para manter o seu emprego, né? E que consequentemente vão ter ali as suas cestas de consumo afetadas. Olha, você pega, eu acho assim, é uma opinião pessoal, tá, gente? Você pega os micro e pequeno empresários. Essa faixa aí de pessoa tá sendo engolido, tá entrando em falência direto no país inteiro. O auxílio emergencial para essa faixa de setor aí dos micro e pequenos empresários está muito devagar, tinha que ser através de banco público e através dos bancos privados, isso não vai ocorrer. Não, com certeza, com certeza. Porque eles vão querer
ficar mais ligados ali na questão da concessão de empréstimos, financiamentos ali, vão ficar menos propensos a perdoar dívidas, né? E acho que a gente consegue entender bem o lado deles, né? Mas ali observando como um todo, né? Tem um artigo que eu li recentemente, né? Eu vou até colocar ele nas recomendações aqui, eu gostei muito, né? Que fala um pouquinho assim sobre essa questão do trabalhador informal, que normalmente ele tem o seu próprio negócio, né? E em situações de crise, de recessão, né, seja por ordem econômica, financeira ou mesmo de saúde pública, nós temos aí uma situação bem interessante, que o peso do microempreendedor informal é muito grande, né? E isso gera uma dificuldade bem significativa para manter taxas sustentadas de crescimento econômico no longo prazo. Por quê? Porque como ele trabalha ali na informalidade, o fluxo financeiro e a alavancagem dele é bem menor. E ele, consequentemente, vai ter menos acesso a empréstimos, financiamentos, menos acesso à informação, menos acesso aos serviços de proteção a micro e pequeno empresário. E isso torna a economia como um todo relativamente uma posição mais fragilizada. Ou seja, gera emprego? Gera. Gera renda? Gera também. Mas, por outro lado, você tem aqui um problema de que se a economia passar por um período de crise ou de recessão, isso vai puxar ainda mais a atividade econômica para baixo. Estamos passando agora, né, Salomão, inclusive. Não, é verdade, é verdade. Tipo, eu acho que um percentual, particularmente no estado do Amazonas, um percentual muito significativo da mão de obra ocupada, das pessoas que se declaram trabalhando, isso de acordo com dados da PNAD contínua trimestral, são de pessoas que trabalham na informalidade, empregadas ali, né, mas não tem carteira assinada nem nada, ou de pessoas que têm seu negócio próprio, ou seja, ela tem o seu próprio negócio, mas trabalha por si só, mas também, ainda assim, na informalidade, né? E depois disso é que vem o percentual de pessoas que estão empregadas, né, com carteira assinada, direitinho, assim. É uma situação Salomão, complicada. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro aqui na macroeconomia, é bastante comum quando a gente fala um pouquinho na época da macroeconomia da segunda metade do século XX, a gente vê neoclássicos e neokeynesianos que eles divergiam muito em relação à potência da política monetária. Lembra que os neokeynesianos falavam que em um contexto de crise, às vezes a política monetária ela não era suficiente para tentar empurrar a demanda agregada, e que nesse sentido a política fiscal poderia funcionar melhor. Tô falando bobagem ou era mais ou menos isso, Salomão? Sim. Né, mas nesse sentido também, né? Tipo, o grande ponto aqui, né, de discussão entre a eficácia da política monetária e da eficácia da política fiscal, né, nessa abordagem nas escolas macroeconômicas, né, está muito em qual dos ambientes são mais estáveis, né? Por exemplo, economistas keynesianos vão dizer que o mercado monetário ele é muito instável, né? Então a gente acaba não podendo contar muito ali com a velocidade de circulação da moeda, com a preferência pela liquidez e assim por diante. Agora, por outro lado, os economistas mais de cunho monetaristas, os novoclássicos vão dizer não, a política monetária ela é mais eficaz porque o mercado monetário é muito mais estável, né? E qualquer instabilidade que aconteça no mercado vai ser justamente por conta da atividade do setor público, né? Quando ele tenta intervir na demanda agregada ali por meio no multiplicador dos gastos autônomos. Pois é, aí eu ia perguntar para a Lenice como que ela vê essa questão dos instrumentos de política econômica, né? Lenice, você acha que os instrumentos de política monetária, destacadamente a redução da taxa de juros, eles têm mais força para lidar com o cenário recessivo, ou você acha que a política fiscal nesse momento é mais importante? Olha, sinceramente falando,
vamos falar dos instrumentos de política monetária, né? A gente tem esse das operações de mercado aberto, a Selic, nós temos o depósito compulsório, né? E a gente tem o quê? Esses instrumentos, no momento atual, eu até li isso em algum lugar, não sei se foi no Fundo Monetário Internacional, a gente está com um problema muito grave, assim, porque a nível mundial também você está crescendo muito pouco, né? Até os outros países estão percebendo, assim, tentando, desde 2008, você está enchendo o mundo de trilhões de dólares, de euros, mas as economias não estão reagindo, né? Nunca mais cresceram com tanta pujança, com exceção da China, logicamente. Então, no momento da pandemia, olhando pelo aspecto macro e micro, eu só vejo uma saída, e a saída é política fiscal. É alguma coisa de que, embora, não sei se vocês vão discutir isso, essa questão da sustentabilidade fiscal, essa coisa toda, a relação da dívida PIB aumentando, mas eu sou uma pessoa mais afinada com a capacidade do Estado, no momento como agora, de intervir na economia e tentar mitigar os efeitos da economia. E a política que eu acho mais importante agora é uma política de aumento dos gastos públicos. Eu não vejo outra alternativa para isso. Salomão tem uma pergunta então nessa direção, né, Salomão? É verdade, né? A gente tem visto também, né, o governo fazendo uso de políticas fiscais para atenuar os efeitos da crise, né? Acho que Sim, destacadamente programas como o auxílio emergencial, né, que atua aqui, que tem um componente fiscal muito significativo. Agora, aí que está uma coisa que é interessante, né? Alguns economistas, como por exemplo a Miriam Leitão e a Mônica De Bolle, né? Eles defendem que o governo deve ir mais para esse momento, ou seja, realmente expandir mais os gastos, ter ali uma participação mais pujante ali do auxílio emergencial e também com políticas de renda mínima, né? Que é bastante interessante. E por outro lado, né? Outros, como Aldi Cunha, né, eles acreditam que é preciso ter mais cuidado nesse sentido e vem com um risco de solvência no médio prazo em razão do aumento da dívida, né? Quer dizer, assim como tudo na vida, né, e consequentemente na nossa área do conhecimento, alguns são a favor e outros são contra, né? E como é que você enxerga esse quadro, Lenice? Você acha que o governo tá gastando muito, ele está gastando o suficiente, ou ele está gastando pouco? Né? O que você acha? olha, até o momento, né, os principais gastos da União com o enfrentamento à Covid, ele tem destaque para quê? Para a ampliação do programa Bolsa Família, o auxílio emergencial à população carente, aos trabalhadores informais, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, e despesas adicionais com saúde, né? Ampliação de recursos e transferências a estados e municípios. Como eu já deixei bem claro, eu vejo que ainda está muito tímida essa proposta do governo de estabilizar a economia, pelo menos, com essas medidas fiscais. Como eu falei no momento anterior, eu acredito que tem que ter mais. A gente sabe que nós temos o teto de gastos, né, que houve toda aquela medida provisória, que agora a gente tem um teto de gastos, mas quando você olha, não sei se vocês gostam de história, mas eu gosto muito de história. E aí, como é que você saiu da crise de 1929? Né? Olha para a crise de 1929, foi uma crise não de cunho sanitário, foi uma crise econômica, mas com o que você consegue sair da crise de 1929? Você consegue sair com medidas que vai aumentar ou incrementar a demanda na economia, né, de incentivo à demanda na economia. E eram medidas basicamente expansionistas, né?
E quando você olha 2008 foi uma outra crise também, já uma crise também financeira, e naquele momento as políticas monetárias, o mecanismo de expansão monetária, como eles estão fazendo agora, foi a medida mais adequada naquele momento, né? Você não tinha as empresas fechadas, aquela coisa. Você teve demissão, teve aquele processo todo, perdas, mas não é como agora. A gente está hoje num momento muito. Esse momento atual, eu acredito assim, que é um momento muito mais grave, porque quem quer trabalhar não pode trabalhar. E quem quer produzir não pode produzir. Então, assim, você não consegue, né, ter esse encontro imaginário do mercado. Você não consegue que as pessoas, a não ser, logicamente, as pessoas que têm renda, que conseguem comprar através de internet e tal, mas a maioria das pessoas, né, que não estão podendo se deslocar para nós, por exemplo, né, nós não estamos podendo produzir o nosso trabalho, que é, né, ensinar para o outro o conhecimento, né, e isso outras empresas. Eu, sinceramente, como eu falei no outro tópico, acredito que as medidas estão muito ainda tímidas, e sei que eu acredito nessa perspectiva de que nós temos que aumentar os gastos agora, vai aumentar a relação dívida-PIB. Eu acho que no curto prazo, curto e médio prazo, a gente tem que esquecer um pouquinho isso e trabalhar mais lá na frente, trabalhar essa questão de estabilizar a dívida mais lá na frente, quando a gente estiver numa situação em que pelo menos a gente consegue. Eu quero trabalhar, eu posso ir trabalhar, eu quero vender, eu posso abrir minha loja, eu posso abrir meu restaurante. Você não tem essa perspectiva agora. Então, como você não tem essa perspectiva, você tem que oferecer recurso para as pessoas não sumirem do mapa, né? Que é o que está acontecendo com as micro e pequenas empresas nesse país, certo? Legal, legal, Lenice. Acho que é por aí também. Eu fico meio curioso. Curioso não, eu fico meio assim encafifado, porque eu confesso que me preocupa um pouco essa questão da relação dívida-PIB, né? Do tamanho da nossa dívida. Por quê? Porque já me perguntaram em sala de aula, né? Professor, até quanto que a nossa dívida PIB pode subir sem que a gente tenha risco de solvência, sem que a gente, se o governo não começa a encontrar dificuldades para rolar a dívida pública? E a gente não sabe essa resposta, né, Lenice? Essa pergunta é muito difícil, né? A gente nunca sabe até onde que a nossa dívida pode aumentar. É claro que tem países no mundo com uma dívida muito maior do que a nossa, né? Os Estados Unidos mesmo tem uma dívida hoje que é superior a 100% do seu PIB, se não me engano está em 110%. O Japão tem uma dívida de 200%, né? Mas são países que têm economias muito mais ricas que a nossa. Quando a gente compara o Brasil com países em desenvolvimento, com países que têm uma renda per capita parecida, a gente não vê nenhum país com uma dívida do tamanho da nossa, né? Acho que só a Argentina, assim, que é um país que tem uma dívida do tamanho da nossa. Será que é motivo para preocupação ou não? Acho que o México também. Não, eu não estou dizendo que eu não estou levando em conta que a gente vai ter vai esquecer um pouco essa restrição fiscal. Eu estou falando no momento de curto prazo, momento de preservar vidas, de preservar empregos, de preservar. O que vai acontecer, Leonardo? No momento em que eu não tenho capital de giro para manter meus empregados, para pagar a luz, para pagar não sei o quê, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, e aí eu vou vender minha empresa para um grande, ou meu espaço para um outro. Então, o que eu estou vendo de péssimo nessa história? Se não houver uma linha de financiamento para essas micro e pequenas empresas, né? Por exemplo, uma escolinha do ensino infantil, não dá para fazer ensino infantil remotamente, não tem como, claro. As crianças têm que ir lá. Então, assim, se essa empresinha desaparece, né, você fica concentrando mais o mercado, Leonardo. Você está entendendo? Claro, então, claro. eu tenho muito medo que isso aconteça.
porque você vai olhar o trabalho informal nesse país, trabalho ocupado, formal, esse pessoal está trabalhando nessas pequenas empresas, né? E vão viver de quê? Vão comer o quê? Né? Então, eu não estou falando que eu não respeito, né, Claro, claro. o, o tripé macroeconômico, né, a taxa de câmbio flexível, superávit primário, né, essas coisas todas. Eu estou dizendo que no momento atual é um momento muito específico, crítico, e que nesse momento a gente tem que abrir mão dessa nossa postura, é um preço que a sociedade vai ter que, ela tem que discutir isso, olha, eu quero Perfeito. abrir mão disso agora, em função disso, a sociedade tem que ficar sabendo disso, que tem que pagar um preço, né? Nenhum almoço é grátis, todo mundo sabe, e tem que. Vai ter que. No momento, ele teria que condições. Ele tem condições de aumentar. A gente tem muito dinheiro em caixa no Tesouro Nacional, Leonardo. Tem muito dinheiro. Esse negócio de não ter dinheiro, isso é conversa. Tem muito dinheiro represado no Banco Central. Então, tem recursos? Tem. Né? Tem um político aqui do Amazonas que falava assim, tem dinheiro, então dá para fazer. Né? Quem me ouve sabe. Então, é isso mesmo. Tem dinheiro, sim, e dá para fazer, sim. Agora, isso vai levar um custo social. E só que a gente pode trabalhar esse alongamento da dívida, não no curtíssimo prazo, para também fazer uma recessão louca. Então, a gente vai trabalhando ela ao longo do tempo. Vai ter que fazer assim. Senão, a gente vai continuar como a gente está desde, né, do último lá período da Dilma até agora, que nesse momento, nessa busca pelo equilíbrio fiscal, e a economia não anda, ela não vai, né? Então, o Estado tem que sair um pouco desse teto do gasto dele aí e gastar um pouquinho durante esse período, estabilizar um pouco a situação, né? Como você está com uma pessoa na UTI, e aí você tem que estabilizar ela, né? Não estão dando cloroquina para a pessoa? Não sabe nem se dá certo. Então, você tem que estabilizar o doente para depois você mostrar para ele a conta, né? Mas aí, tá entendendo? Eu não posso. E a Mônica Bolle, né, que vocês comentaram, ela é uma pessoa bem do mercado, né? Imagina ela falando isso, é que a situação está bem feia mesmo. Eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que você tem que. Está muito tímido e tem que melhorar essa distribuição aí do financiamento para vários setores da economia para a gente não entrar numa situação pior, né? Não, é verdade, é verdade. Eu fico pensando aqui quando a gente estudou sobre escolha intertemporal, quando acontece um momento onde você gasta muito mais do que você recebe, você fica ali num momento relativo de dívida, né? E nesse momento de dívida ali que você vai precisar ter um fluxo de entradas ali bem significativo para você realmente resolver o problema da dívida em si. Né? No caso da economia brasileira, agora falando num ambiente um pouco mais macroeconômico, o que a gente observa é que desde principalmente depois de 2015 em diante, né, o déficit público ele aumentou significativamente, né? Mas ao passo que ele aumentou significativamente, a atividade econômica ela também reduziu, né? O consumo das famílias ali foi reduzindo, e uma das formas de resolver justamente o problema do endividamento, da dívida pública, né, é você ter fontes de receita, né? E a melhor fonte de receita, ao meu ver, é justamente o quê? Os impostos indiretos, que são aqueles que são oriundos da atividade econômica, ou seja, preciso que tenha pessoas na rua gastando, preciso que tenha pessoas consumindo, pessoas com seus empregos para poder pensar ali em consumir mais produtos com alto valor agregado e assim por diante. Então, ao meu ver, assim,
a tendência do aumento da dívida, ela vem muito por conta da redução da atividade econômica, né? Sim, Então, é o denominador, né? É o denominador, relação dívida-PIB. É o denominador. Se você tem um denominador que está caindo e um numerador que está aumentando, claro que essa relação vai aumentar, né? Então, muito do nosso crescimento é isso também, da relação dívida-PIB, né? Ela está crescendo, mas aí o que acontece? Crescimento negativo, 2 anos, né? Crescimento negativo 2 anos e crescendo há 6 anos abaixo de 2%. Não tem condição, né? Como é que você vai conseguir equacionar, pagar a sua dívida? Não, não tem, essa conta não fecha. Eu não sei se vocês viram hoje, mas o Tesouro Nacional falou que houve uma queda na arrecadação. Claro, né? Se você está tendo menos atividade Claro, claro. econômica, é claro que a arrecadação vai cair. Não somente em termos nominais, como reais, comparando os anos anteriores. Então, a arrecadação vai cair, os gastos vão aumentar, a gente vai aumentar a dívida, mas o que você prefere, hein? Matar logo o paciente ou tentar salvar ele e depois, né, você conseguir de volta os recursos que tu emprestou para ele? Eu não sei. Eu salvaria o paciente e depois eu tentaria negociar com os meus credores, né, um alongamento aí, né, a gente tem, o Brasil ele é interligado, né, ele vende para o exterior, ele depende muito de outros fatores, né, e a China é o nosso principal, né, parceiro player aí, comercial, né? parceiro internacional, né, então, e ela houve uma perspectiva, vamos ver agora os próximos indicadores, mas ela já deu uma melhorada de abril para maio, né? Sim. Já não está Lenice, negativa. acho que Keynes dizia que um contexto de crise é fundamental que o Estado gaste, né, para ajudar a puxar a demanda agregada, né? E depois, quando a crise passa, é fundamental que o Estado promova uma recomposição fiscal, né? Então essa é uma parte Isso. da obra de Keynes que a galera às vezes gosta de esquecer, né? O governo tem que gastar na crise, mas depois ele tem que gastar menos e arrecadar mais, que é para recompor a sua Isso. capacidade fiscal, né? Acho que o Brasil, ao longo da primeira década dos anos 2000, ele promoveu um saneamento fiscal importante, né? O governo operou com superávit primário. Acho que o governo Lula, até quando o Lula assumiu, lembra? Muita gente tinha medo do que ia acontecer se ele acabar com o superávit primário. Ele até aumentou o superávit primário. Se não me engano, o Palocci colocou o superávit primário em 4,25. A economia cresceu e a dívida caiu muito. Quando chegou naquela crise de 2008, 2009, o governo brasileiro teve condição de utilizar instrumentos de política fiscal para lidar com o problema, né? A nossa dívida aumentou um pouco, mas o Brasil sentiu só uma marolinha, lembram da marolinha, né? O mundo viveu uma grande crise, mas o Brasil passou com uma relativa tranquilidade por essa crise. O problema é que, desde então, parece que a gente não fez nossa recomposição fiscal, né? A dívida permaneceu alta, a gente não reduziu de novo a dívida, e aí a gente chegou em um contexto de crise novamente, só que dessa vez com uma fragilidade fiscal maior. Por exemplo, a Alemanha foi um país que recompôs muito bem o seu quadro fiscal e hoje ele tem condição de fazer o uso de instrumentos de política fiscal com relativa tranquilidade. Você compartilha dessa avaliação, Anice? Você acha que faltou fazer a lição de casa para que a gente pudesse ter mais tranquilidade para utilizar nossos instrumentos de política fiscal hoje? Não, correto. Houve erros de condução de política econômica no governo Dilma, a gente sabe disso, né? Ela até sofreu impeachment em função disso. E esses erros foram fatais. No meu modo de ver, não sei se foge um pouco do nosso assunto, mas no meu modo de ver foi o exagero das desonerações que ela colocou, né? Achando que desonerar lá para aquelas segmentos, eles iam manter o emprego das pessoas e aumentar o investimento. Eles não fizeram isso, né? Então, começa que você diminuiu a tua arrecadação, aumentou os teus gastos e, para mim, começou nessa burrada dela. Desculpe aí. Mas depois Imagina, essa houve palavra. outras conduções até de política monetária, até relacionada ao Banco Central, que prejudicou o nosso crescimento também, sabe? Então, Leonardo, é muita coisa.
Ah, é sim, Lenice. Se a gente for continuar falar sobre os detalhes, a gente vai ficar aqui para sempre. Eu vou adorar, porque eu gosto desse assunto. O problema todo que eu acho nosso aqui é que a gente tem o Estado, ele tem um grupo de pessoas que ele negocia sempre a dívida dele, né? Um grupo, e esse grupo, a gente tem um oligopólio no nosso país, no setor bancário, né? Então, vocês que são da microeconomia, vocês devem saber mais do que eu, né? O oligopólio, né? E determina basicamente quanto que ele vai adquirir os títulos, né? É uma negociação assim meio Banco Central, diz assim, olha, eu tenho tantos lotes dessa letra financeira do Tesouro Nacional, tal, com esse cupom aqui e tal, mas no final das contas quem diz quanto que vai pagar, o que vai pagar, o que vai comprar é esse grupinho, né? Então, tem uma certa distorção. Já até falaram que o setor bancário deveria abrir ter uma concorrência maior, né? O Fernando Henrique fez isso, né? O Fernando Henrique, ele meio que ele enxugou um pouco o sistema bancário para controlar, né, o plano real. Entrou muito banco estrangeiro, adquirindo muito banco nacional, só que os bancos estrangeiros, quando entraram, concentrou mais, eles adquiriu aquelas agências, aqueles bancos se concentrou mais, né? Então você tem 6 bancos hoje que mandam, né? Você conversa com 6 pessoas, não é como os Estados Unidos, não é como, né, os outros países que tem é mais pulverizada essa situação. Então a gente fica Não, muito na mão desse pessoal. Seis Não é operando à com uma toa que margem de lucro alta, né? Porque se fosse que nem as aéreas, né? Porque as aéreas pelo menos concorrem entre si, operam quase sem lucro, muitas operam no prejuízo, mas os bancos não, eles isso. operam com uma margem de lucro alta e estranho, os bancos estrangeiros não conseguem competir aqui. O Citi veio para o Brasil, ficou uns tempos aqui, o Citibank não conseguiu, né? Não conseguiu entrar no varejo. Acho que até estava falando com o Salomão que seria interessante a gente ter um episódio para falar um pouco sobre o sistema financeiro, falar um pouco sobre as fintechs, que eu acho que é um tema muito interessante e muito importante para a economia brasileira, né? Com certeza. Sim, Com certeza. eu não sei se vocês viram que o Santander bateu recorde, né, nesse período da pandemia. Eu vi isso em algum lugar, eu fico, né, aqui em casa olhando minhas filhas que falam, mamãe, você já tá vendo o jornal? Mamãe, não tem uma coisa... Não, eu vejo o jornal. E aí, o Santander bateu recorde. Como é que pode, assim? Bateu recorde de lucratividade agora nesse trimestre. E aí, você vai explicar como isso, né? Quer dizer, complicado. todo lado dos bens e serviços aqui já numa situação já mais de veras complicada e o setor financeiro ainda Você vê está tendo lucro. todo o lado produtivo da economia caindo, né? Todo, alguns menos, outros mais, e o setor financeiro, o mercado financeiro tá bem ativo, né? Ele está descolado. Isso pode ser assunto de uma outra conversa com a gente, mas assim, eu tenho muito medo dessa nosso mercado financeiro, que eu estou falando mundial. Se você perceber, o mercado financeiro mundial ele teve uma queda logo no início da pandemia e depois ele está recuperando. Então, o que o mercado financeiro está descolado são empresas que colocam seus papéis para se capitalizar, né, para investimento. Então, você compra aqueles papéis, aqueles ativos, com base em vários indicadores da empresa, do mundo real. E como assim, mundo real, se elas estão paradas ou semi-paradas, né? E como é que tá, assim, tá todo mundo ativo, comprando ali, aumentando, se as empresas estão paradas, estão perdendo, estão, né? Então, você está vendo que o mercado financeiro está descolando da realidade. Isso é perigoso, isso pode, mais tarde, ter uma outra crise financeira. Mas isso é conversa para outro tempo. Lenice, o papo tá bom, mas a gente precisa pular para as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos lá, Salomão? Vamos lá. Lídia, tá contigo a bola agora, então. Então, bora para as perguntas que enviaram nas redes sociais. A Luana Gonçalves, ela mandou a seguinte pergunta: qual o impacto da carteira verde e amarela na economia? Lenice, você tem acompanhado esse processo? O governo está sugerindo um modelo de trabalho com menos obrigações trabalhistas.
Parece que esse modelo seria teoricamente opcional, mas parece que há o temor de que as empresas passem a ofertar vagas apenas nesse modelo e ele se torne quase que obrigatório para o trabalhador. A ideia é que esse modelo com menos obrigações possa ajudar, supostamente, a aumentar a demanda por mão de obra nas empresas. Como que você vê esse processo, Lenice? Eu te confesso que não tenho acompanhado muito o mercado de trabalho ultimamente, não, mas o que eu ouvi? Não é a medida provisória que tira jornalista, algumas categorias foram extintas, né, nos seus conselhos, é isso? Tem uma de você trabalhar no domingo, de jovens, né, de 18 a 20 e poucos anos, eu não tô lembrando, eu não lembro muito bem a idade, acho que é 18, 29. A ideia que eles passam é que eles querem. Qual é a ideia dessa medida provisória aí, dessa carteira verde e amarela? É que você desburocratize os contratos de trabalho e aumente o emprego, e aumente a renda, essa situação toda. Eu te confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre isso, sobre esse tema, mas eu fico com muito pé atrás quando eu vejo esse tipo de programas, né, para primeiro emprego. Te confesso que eu não tenho muito conhecimento, mas o que eu ouvi falar, né, sobre isso é que pode induzir uma maior precariedade do trabalho. Como a gente tem uma oferta de trabalho muito grande, né, então isso pode induzir a redução salarial, a precariedade do trabalho. Foi essa ideia de olhando ali aqueles pontos sobre essa carteira verde e amarela, o meu medo é que isso pode gerar, sim, emprego, lógico, mas isso pode gerar empregos precários, Leonardo. Essa é a minha impressão que eu tenho desse negócio. Lembra um Bacana. pouco da, Fala, né, Salomão. lembra um pouquinho dessa questão que a gente vem discutindo também, da uberização do trabalho, do iFood, Isso. né? Uhum. Então, assim, você gera mais emprego por um lado, mas por outro lado são empregos mais precários, com menos segurança do que um emprego Houve tradicional. redução do salário deles, né? Porque aumentou tanto o número de pessoas que entrou, né? A gente vê por esses entregadores, né? Aumentou tanto o número de pessoas que fazem a entrega que as grandes operadoras aí, iFood da vida aí, diminuíram o salário das pessoas. Isso é muito, né, irresponsável, um negócio desse, É verdade. eu acho. Então, eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho assim que o meu medo é que isso leve a uma precarização maior do mercado de trabalho. É só isso que eu tenho medo. Então, a próxima pergunta ela foi enviada pelo Júlio Matos. Ele perguntou: as reformas da Previdência administrativa e a fiscal sempre foram vistas, a princípio, com maus olhos. Hoje elas são aspectos necessários para uma melhora estrutural da economia. Sobre a reforma fiscal, quais as consequências e os possíveis cenários caso ela não venha ocorrer neste cenário pós-Covid no curto, médio e longo prazo? Olha, essa reforma tributária, isso vai dar muita confusão, né? Até então, a proposta do governo, pelo que a gente está vendo na mídia, pelo que o Congresso está falando, é uma proposta muito, muito tímida, né? Na palavra do pessoal. Como é que eu entendo uma reforma tributária? Eu entendo uma reforma que seja justa e progressiva. Então, se eu tenho mais recursos, se eu tenho mais propriedade, eu tenho que pagar mais, né? E a gente tem situações no Brasil que o imposto é baixíssimo, sobre herança e etc. Então, acaba que o trabalhador, né, é o que paga mais imposto em cima, comparativamente a outras faixas de renda.
Então, a reforma tributária ela é importante, ela deve ser discutida no Congresso, ela tem que sair de alguma forma, a gente já está discutindo isso há muito tempo, alguma reforma tem que sair. E eu espero que tenha alguns pontos que façam uma redistribuição um pouco de renda, mas no meu modo de ver, eu não vejo isso nesse governo, nesse Congresso. Eu não vejo um Congresso que está preocupado em fazer redistribuição, de diminuir a desigualdade social nesse país. Então, eu não tenho uma perspectiva muito positiva nesse sentido. A gente vai ter uma reforma tributária, mas no meu ponto de vista, da Lenice, ela não vai ter muita contribuição para reduzir a desigualdade no nosso país, não. Torcer para não mexerem na Zona Franca também, né? Esse daí é o nosso maior medo, né? Pelas notícias que a gente está acompanhando agora, né? Pelo menos pelo menos o último, aquele pronunciamento clássico, quase que clássico já, do ministro da Economia, falando: eu vou ter que mexer tudo aqui só por conta de Manaus, não vou poder mexer, né? Ele é complicado, né? Eu acho que aí o pessoal aqui dos senadores, né, deputados federais aí tem que se mobilizar para não deixar que nos prejudique mais, né? Porque a gente já está sendo prejudicado há muitos anos, né? Saída de empresas daqui e tal. Nosso pacto federativo, na verdade, quando você fala em reforma tributária, você está tratando de conversar, pactuar de novo a relação entre os estados, né? Como é que né? É isso que eu estou falando. Então, você vende isso, eu vendo isso. Como é que a gente vai distribuir esses fluxos entre nós, né? Como é que é uma discussão sobre pacto federativo. Então, eu espero que os nossos deputados e senadores tenham força para defender o nosso polo industrial, que apesar, é um empregador, né? E além do Estado, é um grande distribuidor de renda aqui dentro. Com certeza, com certeza. Lídia, temos mais uma pergunta, né? A última pergunta ela foi enviada pelo Lauro Vinícius. Ele perguntou qual a relação entre o aparato jurídico-social na conjuntura fiscal visando a liberdade no orçamento com o crescimento de longo prazo. Um dos muitos motivos da estagnação no Brasil desde os anos 80 seria a constitucionalização do orçamento do governo e contencioso jurídico tributário. A pergunta deveras frenética, né? Tá mandando também um abraço, né, pra mim, um abraço pro Léo, um abraço pra Lenice. Lauro, mano, um grande abraço pra ti, viu? Valeu aí pelas perguntas, né? Acho que a questão toda aqui, Lenice, é mais sobre o lado jurídico, né? Em relação ao lado econômico, né? Para a questão das estratégias, né? E de políticas macroeconômicas de longo prazo, né? Então, tipo, a questão da constitucionalização do orçamento do governo, contencioso jurídico tributário, né? Eu, pelo menos assim, de início, eu acredito que, pelo menos ali, a lei de responsabilidade fiscal, né, que a gente vai ter ali do final dos anos 90 para cá, ela contribuiu muito ali para a questão pelo menos para a gente ter uma orientação bacana aqui quanto às finanças públicas, né? O direcionamento da política fiscal, né? Mas, por outro lado, também Ingessa, né? Ingessa, né? Eu acho que essa é a crítica que talvez seja essa pergunta, né? O fato é o seguinte, naquele momento específico lá da década de 90, o Fernando Henrique, né, a Lei da Responsabilidade de 2000, foi muito importante a Lei da Responsabilidade, de você colocar um teto para que os estados e municípios tivessem um parâmetro de quanto eles devem gastar das suas receitas, né? Porque era uma festa de doido, né?
Todo mundo fazia o que queria, pegava dinheiro de agências de financiamento, aqui dentro e lá fora. Tinha a senhoriagem também, né? Uma falta de coordenação interna, né? E aí o Fernando Henrique coloca regras claras e transparentes. Eu não acho que ela seja. Agora, claro, engessa bastante coisa. Você tem. Ah, não posso contratar pessoa porque isso bate no teto de não sei o quê. Então, é, é a lógica dessa visão de mundo que você tem que controlar essa relação de vida pública, controlar os gastos, gerar superávit. Nada contra isso, Salomão. Sim, sim. Então, agora é o momento das indicações da semana. Pode ser livro, artigo, filme, série. Pode ser relacionado ao episódio ou não. Não precisa ter relação com a economia. Fica a total critério do participante. Então, qual vai ser a indicação de hoje, Salomão? Hoje eu vou querer indicar duas coisas. A primeira, lembrando aqui do nosso último episódio, teve um momento aqui que, de repente, eu e o Léo, a gente começou a querer cantar Belchior aqui, né? Foi do momento, como é que é? Dos melhores momentos do Foi. A gente começou a querer cantar aqui. E aí, sóbrio. E sóbrio ainda. Os críticos diriam que é um momento falha nossa, mas eu diria que não. Eu diria que é um momento especial aqui do episódio. Novo quadro. É só bêbada pra tentar. A gente vai com um pouquinho de vergonha, eu vou ali com um pouquinho de vergonha e tudo, mas a gente mete a cara aqui. Então, nesse sentido, eu quero indicar o disco do Belchior, Alucinação, de 1976, né? É um disco assim que tem aquela música Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Sem parentes importantes. E vida do interior. Não, eu quero de novo, Ele tá aqui tem no Spotify, tem nas plataformas também de streaming, né, de música, tem no iTunes, né? Então eu super recomendo. É um discão e tanto, cara. A segunda indicação que eu tenho também é sobre o perfil da Máximo Júnior, né? Que é a nossa empresa júnior do curso da economia, né? E aproveitar também e mandar um abraço para a Vitória Moda, né? Que também tá a Vitória, o Renan, né? Tem também o pessoal também, o Wendel, né? O pessoal que está trabalhando ali direitinho ali, a Alexia, né? Que estão trabalhando bacana ali na Máximo Júnior, né? Então eu indico, você, pequeno empresário, precisa de ajuda aqui, então você já tem uma ajuda aqui com bastante categoria, né? Então é isso. Léo, mano, qual que é a tua indicação? Ô Salomão, você sabe que eu tenho a tradição de indicar sempre filme velho, né? Então hoje eu vou romper a tradição e vou indicar um filme novo, um filme do ano passado, o filme Bombshell, O Escândalo em português, de 2019, que é um filme que fala um pouco sobre assédio sexual na Fox, em uma das empresas de comunicação dos Estados Unidos. É um caso curioso porque é um escândalo que se dá em uma empresa de comunicação conservadora, ligada ao público conservador, e que tem que, portanto, arrumar uma forma de lidar com um problema que muita gente tenta associar a feminismo ou a questões do tipo, né? Mas que, antes de tudo, é uma questão de justiça. Então o filme tem atuações que eu achei muito boas, da Charlize Theron, né, e da Nicole Kidman também. Mas eu aviso para as pessoas que se interessam pelo tema que tem alguns gatilhos aí. Eu mesmo achei, apesar de não ter cena de estupro nem nada, tem uma cena de assédio que eu achei bastante perturbadora. Eu que sou homem achei perturbadora, então eu imagino que para as mulheres pode ser ainda mais perturbador. Mas eu achei bastante interessante a forma como o filme lida com essa questão. Então fica aí minha dica da semana. Bom, Lenice, qual que é a sua indicação? Então, eu vou indicar um livro que é para as pessoas que vão enlouquecer com essa restrição fiscal aí. É um livro chamado Economia para Poucos,
Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. É um livro de professores do UFRJ, do Rio de Janeiro, ele é de 2018. Se você colocar na internet, você baixa ele gratuitamente, ele tem umas 300 e tantas páginas, é da editora Autonomia Literária. Eu vou repetir, ele é Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil, organizado pelos professores Pedro Rossi, Esther Dweck e Ana Luísa Matos de Oliveira, para discutir justamente essa questão da austeridade, né, controle do dívida. Aí é uma outra visão, né? Então, Maravilha. Ó, inclusive, gostaria de lembrar a vocês que todas as indicações vão estar na descrição do episódio. E aproveitar para sugerir que vocês sigam o Pedro Rossi no Twitter também. Ele é bastante ativo no Twitter. O endereço dele é @PedroLRossi. E ele tem sempre tratado de temas da política e da economia contemporânea no Twitter. Eu sempre recomendo para todo mundo. Lídia, ficou faltando só você então, né? Sim, a minha indicação de hoje vai ser outro podcast, né? Que entrei nesse universo de vez agora. E eu vou indicar o É Nós no Cast, que ele é bem novinho, ele começou acho que tem umas 2 semanas. E ele fala muito de assuntos do mundo dos jovens, é bem um entretenimento bem levezinho, assim. E é a minha indicação dessa semana. Maravilha, Lídia. Bom, então acho que é isso. Temos um episódio, não temos, Salomão? Eu gostei. Você gostou? Eu gostei muito. Abemos um episódio agora, né? Lenice, muito obrigado pela participação. Eu agradeço aí vocês me tirarem aqui da minha letargia. Da quarentena? Estou um pouco letárgica aqui, né? E economia é nossa paixão, né? Então, e essa parte mesmo de macroeconomia eu gosto muito. E sugerir para vocês aí outros temas, né, que eu gosto de discutir, como a questão da economia da saúde e economia do trabalho, que também são áreas que eu gosto muito. E eu agradeço e desculpa qualquer Muito coisa bom. Aí com vocês, tá? Que isso, tá? Nossa, a gente adoramos e acho que é uma boa mesmo. A gente teria o maior prazer em receber você novamente aí daqui uns dias para falar sobre a questão da economia do trabalho e do emprego, porque eu acho que é um tema que está quente no Brasil hoje em dia, né? Com certeza. Com certeza. E até queria deixar registrado aqui, né? Que a gente manda um abraço, mas a gente recebe abraços também, né? Quem te mandou um abraço, Lenice, foi o Anderson Góes, né? Encontrei com ele um dia desse na Unisol e ele falou para mim assim, manda um abraço para a professora Lenice, né? Falei, pode deixar, tá registrado aqui o abraço. Meu aluno querido. Morro de saudade dos meus ex-alunos. Tem alguns que são especiais, né? Obrigada. Bom, então chegamos ao fim. Eu confesso que esse foi um episódio que eu fiquei bem ouvindo aqui, porque realmente foi excepcional, eu aprendi bastante. Então é isso, galera. Bom, então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de bom.